Fala galera, vamos falar um pouquinho do Cruzeiro, vamos falar um pouquinho do scout do Cruzeiro. Como funciona o scout do Cruzeiro? Aonde estão, em que local está os próximos talentos que o Cruzeiro vai atrás e vai buscar. E além disso, a arte da precificação, que Joaquim Pinto é especialista. A gente vai falar desses três assuntos, eu vou destrinchar para vocês como funciona o scout do Cruzeiro. Além disso, os talentos, em qual é o continente que o Cruzeiro está de olho, quais os talentos que o Cruzeiro está de olho, é a América do Sul, não é o Brasil, a Argentina, o país, a gente vai falar sobre isso. E além disso, a precificação. Precificação eu vou explicar mais detalhadamente para vocês e eu vou falar que a gente vai começar por ela, beleza? Mas antes, se você puder se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho, rumo a 30 mil inscritos, tá? Conto muito com o apoio de vocês, se vocês puderem deixar aí o like e ativar o sininho e se inscrever, cara, vai ajudar demais. Eu falo de futebol todos os dias aqui e nas outras redes sociais, e todas elas também estão aqui na descrição desses vídeos. Então vai lá, dá uma olhada, vê se interessa a vocês também, porque lá eu falo de futebol também. Uma coisa que eu queria falar pra vocês hoje, pessoal, eu tô sem luz em casa, por isso que que tá um pouco mais escuro, tá? Mas é porque vai voltar só de tarde e eu preciso fazer o vídeo de manhã, então não vai ter jeito, já vou ter que gravar agora e depois o vídeo de noite vai estar melhor, beleza? Então vamos lá. Precificação, a arte da precificação. Por quê? O Thiago Matar, ele perguntou, e isso aqui tudo é sobre o vídeo, né? Pra quem não sabe, a segunda parte, vão ser 3 partes, a segunda parte do vídeo do Joaquim Pinto na entrevista dele pro Samuel Venâncio, tá? Eu destrinchei e peguei alguns pontos que pra mim fazem total sentido, é muito importante, porque exemplifica e mostra melhor o que é o Cruzeiro hoje e o que é o Cruzeiro este ano, e por que o sucesso do Cruzeiro está acontecendo, né? Porque tá tudo dando certo. E aí, foi perguntado para ele sobre precificação, porque ele é muito bom em precificar jogadores. Como assim precificar jogadores? Cara, o Cruzeiro, eu vou explicar como funciona o scout, mas o Joaquim Pinto, ele participa ativamente da negociação dos atletas. Ele participa ativamente da compra dos jogadores, junto com a diretoria e também com a comissão técnica. E não é todo clube que é assim, tá? Não é todo clube que é assim. Mas o Cruzeiro é. E ele tem as opções dele, né? E ele deixou isso muito claro, que tem muitas opções. Vai contratar um jogador, vamos dar um exemplo. Vai contratar o Sinisterra, tem 300 pontas. Sinisterra, beleza, decidimos aqui um Sinisterra. O número 1 era X, o B era Y e o C era Sinisterra. Foi no B, no X, e falou, cara, não era... A gente quer jogador muito bom, mas o preço dele tá muito alto porque ele era muito novo. E não dá. E ele explicou como funciona essa arte de negociação. Toda vez que o Cruzeiro vai fazer uma proposta, ele paga um valor abaixo do que eles acham que o cara vale. Por exemplo, se o Sinisterra valesse, não vou dar o Sinisterra, mas sei lá, Dieguinho, o Cruzeiro quer o Dieguinho, exemplo, hein? O Cruzeiro quer o Dieguinho. Se o Cruzeiro vai contratar o Dieguinho vale 10 milhões de euros, o Cruzeiro dá 8 milhões de euros. Cara, a gente quer pagar no Dieguinho 8 milhões de euros. Aí o outro time fala, não, 8 milhões não dá, eu quero 13. Aí o Cruzeiro, não, 13 não dá. 8,5. Não, 8,5. E aí começa a negociação. Então ele falou que ele sempre joga pra menos. Geralmente os times pedem pra mais. E aí tem o denominador comum, né? Tem o equilíbrio. Até essa conta ir equilibrando e chegar no 10, chegar no 10,5, chegar no 9,5. Aí vai rebolando isso de acordo, negociação com negociação, obviamente. Mas, por que ele tá falando isso? Porque, por exemplo, o Cruzeiro, antes com o Pedrinho, tinha gastado muito dinheiro, né? Antes do Joaquim Pinto, por exemplo, com o Alexandre Matos. Tava gastando muito dinheiro, tanto em contrato quanto em contratação. E, beleza, esse momento passou. O momento agora é outro. E ele deixou isso bem claro, que o momento agora é outro. Mas todo mundo falando que ele é muito bom nesse valor. Porque quando ele olha para algum jogador, ele tem uma relação com os dirigentes do Cruzeiro que beleza, esse cara vale... é um cara muito bom, vale 15. Cara, eu acho que tem que pagar 15 nele. Ou, não... O cara tá valendo mais ou menos 15. Cara, eles estão pedindo 17. Ele falou, cara, até 15,5 vale. Mais que isso, eu acho melhor a gente ir pra opção B. Entendeu? Que é a outra opção que ele tem. Então, ele gosta de estabelecer limites para determinados atletas pro Cruzeiro não gastar muito além. Pro Cruzeiro não ir a outro patamar financeiro, né? Gastar exacerbadamente
e ir tentando captar jogadores de outro momento. Então, essa é a arte da precificação que acontece no Cruzeiro e que todo mundo fala que o Joaquim Pinto é muito bom, que ele tem uma noção muito boa do mercado. Quantos times pedem, quanto tal time é... tal time é mais chato para negociar, então geralmente ele pede mais, tal time não. Então ele tem essa leitura muito boa do mercado e ele é muito elogiado por isso. Eu achei muito interessante ele falar isso. Aí o segundo ponto é como funciona o scout do Cruzeiro, galera. Eu acho que é bom a gente dividir por partes. Primeira parte, existem times que trabalham com o scout apenas mapeia os jogadores e fornece para a diretoria e para a comissão. Existem times que os três trabalham em conjunto. E existem times que o scout ele é apenas um apoio da comissão técnica. Né? Tipo, a comissão tem uma noção, junto com o scout tem uma leitura e aí vai pro dirigente que aí pensa de outra maneira ou tem um outro método. No Cruzeiro não, e o que eu acho ótimo. No Cruzeiro, o scout ele é pensado em forma conjunta, no 360, comissão técnica, diretoria e scout. Ele deixou isso bem claro. As três áreas conversam muito. Óbvio, tem divergência sobre determinado jogador, sobre determinado atleta, sobre determinado preço, mas tudo é pensado em conjunto e isso é muito importante, isso facilita demais para ir a mercado, porque quando você tem uma ideologia em conjunta, quando o clube passa para o scout, como ele gosta de trabalhar, o que ele quer fazer, isso facilita para o mapeamento de jogadores, que facilita com o entendimento da comissão técnica. Amanhã eu vou trazer um caso do Cauã Moraes, que eles falam exatamente sobre isso, tá? E aí, eles funcionam dessa maneira e o Cruzeiro trabalha com time sombra. O que é time sombra? Basicamente são atletas de todas as posições, né? Um time... O Cruzeiro tem os seus 11 jogadores. O Cruzeiro, ele mapeia os seus 11 jogadores da base e ele percebe quais desses jogadores pode subir e vai gerar potencial. Pô, esse jogador pode ser titular daqui a 2, 3 anos. Esse jogador pode chegar para ser titular. Esse jogador, ele é um cara para compor elenco e pode vir a ser um bom jogador. E o Cruzeiro tem isso nas divisões de base, né, nas categorias de base. Ele vê isso muito bem nas categorias de base. Ele faz um mapeamento legal da categoria de base, mas isso interno. Mas o time sombra, ele tem 11 jogadores de posição, de todas as posições, né? Tipo, então, sei lá, tem 2 goleiros, tem um monte de jogadores, né? Ele falou que tem posições que ele tem até 10 jogadores, tipo, 10 pontas, 10 armadores, 10 atacantes, ele tem até 10. Mas por posição, ele mapeia todas as posições para o Cruzeiro ter plano B, C, D, E, porque ele falou, não tem como saber quando você vai perder um jogador, você pode receber uma proposta que não tem como dizer não a qualquer momento por qualquer jogador. Então é muito importante ter tudo isso mapeado, é muito importante ter tudo isso de plano B, C, D, para facilitar na hora de perder um atleta. Opa, já tem isso. Só que esse mapeamento, ele acontece de algumas maneiras, gente. O scout, ele não só tem os jogadores, ele vê como é que tá. O scout, ele dá um geral no cara, um 360. Família, psicológico, time, posição, intensidade, resistência, físico, tudo, né? É uma parada que faz tudo de jogador. Só que eles já vão conversando e negociando com muitos desses jogadores. Ah, porque às vezes não vai dar pra vir nessa janela, mas vai vir na próxima. Ele falou, cara, teve um jogador que a gente começou a negociar com ele no início da janela, não veio, no final da janela a gente tentou, não veio, a gente vai tentar ele novamente na próxima. Mas ele falou que isso acontece demais. Então vários desses jogadores estão em constante negociação com o clube. E isso é muito interessante, porque é assim que o Cruzeiro prevê a contratação de jogadores, ou antevê, como aconteceu com o Nézer Villarreal, por exemplo. Como pode acontecer com qualquer outro atleta. E cada vez mais cedo isso vem acontecendo, né? Como assim? Os jogadores, hoje, cada vez mais cedo, os times precisam ficar de olho. Cada vez mais cedo, os times precisam olhar e falar, vou ter esse talento, vou tentar pegar ele na base, vou tentar pegar ele no profissional, já com 17, 18 anos, porque muitos dos times de fora já estão de olho também. Então, ele acha que é melhor, por isso que o Cruzeiro está fazendo, acho que tem mais de 200 escolinhas espalhadas aí, pelo mundo e pelo Brasil, obviamente, Minas Gerais bastante. Ele falou, por isso que a gente tá tentando já pegar os caras no sub-8, sub-9, sub-10. A gente não sabe, é óbvio que é uma aposta de alto risco. Óbvio que é um risco que não tem como a gente calcular. A gente sabe que tem talento, mas diversos fatores podem influenciar. Psicológico, mental, família, morte de alguém, um monte de coisa pode influenciar. Mas vale essa aposta de já ter esses caras, já ter esses atletas mapeados e ir crescendo e a gente moldando e dando uma estrutura para eles. Então, como o Cruzeiro trabalha hoje. É um trabalho, eu gosto de falar que é um trabalho muito completo e muito fora da curva, o que faz o Joaquim Pinto no Cruzeiro. Então, o que eu mais gostei de saber é que tudo é feito de forma 360. Ele negociando junto com o Pedro Júnior, junto com o Pedro Leonardo Jardim, todo mundo muito junto e todo mundo tendo uma noção muito boa de para onde quer ir e como quer ir
para esse local em comum acordo, andando tudo junto. E por isso tá dando muito certo, né? Ele gostou muito da janela que o Cruzeiro fez, acha que o Cruzeiro vai precisar de mais coisas e a gente vai falar isso no vídeo de amanhã, tá? Mas, e ele disse muito claro que e aí o terceiro assunto, que é os talentos, né? Antes ele disse que os talentos estavam todos aqui no Brasil, né? Na América do Sul era o polo, assim, era muito forte. Agora, não é que está uma seca, mas mudou muito, principalmente por conta da parte tática e como se comporta tudo. Tirou um pouco de todos os talentos daqui, né? Falta mais o improviso, falta em determinados momentos muitas coisas, mas ainda assim tem muitos atletas, tem muito bons jogadores, e por isso o Cruzeiro tem que ficar de olho. Por isso que o Cruzeiro e a maioria dos clubes estão apostando na África, no continente africano. O continente africano, ele é o próximo polo de excelentes atletas. Já acontece algumas coisas nos times europeus, eles já estão de olho, já tem muitas escolinhas, já tem times brasileiros com escolinha lá. E a ideia é essa, ter escolinha lá pro Cruzeiro conseguir pegar o cara pra escolinha, para depois, quando ele tiver 18 anos, ele vir pro Brasil e ter uma relação com o clube. Porque lá é muito difícil, principalmente a parte familiar, a estrutura familiar. Ele falou que é muito complicado, toda essa parada em relação ao ambiente. É um continente muito mais difícil do que a América do Sul nesse sentido, mas tem muito talento, como tem a seleção de Senegal, por exemplo, é um baita de um acerto, um baita de um absurdo que tá acontecendo lá. Muita gente boa lá em Senegal, beleza? E aí o Cruzeiro tá de olho, e a próxima safra de talentos aí, onde todos os clubes vão estar olhando, é sim a África. Ele disse isso bem claro, e o Cruzeiro já está de olho para também já mapear e ter ótimos jogadores do continente africano. Eu achei muito interessante e muito legal isso aí. É isso o jeito que funciona aí o scout do Cruzeiro. Achei muito legal, é tudo muito conversado. Aí tem a parte de mercado, tem a parte de jogador interno, categoria de base, como tudo funciona, como a categoria de base joga, quais jogadores eles projetam para o futuro, tanto do time sub-20, sub-17, sub-15. Então eu achei muito bem estruturado tudo como é feito no Cruzeiro. E eu acho que é uma aula de gestão, uma aula de scout o que acontece hoje no Cruzeiro. Beleza? É isso, amanhã tem a terceira parte desse vídeo e a gente vai analisar e falar mais para vocês. Tamo junto, é nóis!